Já imaginou passar por uma cirurgia complexa, daquelas que salvam vidas, totalmente acordado, sentindo cada corte, cada movimento do cirurgião? Parece um filme de terror, né? Mas até meados do século XIX, essa era a dura realidade. Cirurgias eram sinônimo de agonia, um último recurso desesperado, rápido e brutal. Mas então, algo mudou. Uma descoberta revolucionária transformou a medicina para sempre. A anestesia geral. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante para descobrir quem foram os heróis por trás dessa invenção e como essa magia funciona no nosso corpo, nos permitindo dormir tranquilamente enquanto a ciência faz o seu trabalho. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é curioso como eu e adora desvendar os mistérios da ciência e da história, já deixa o seu like e se inscreve, porque o vídeo de hoje está simplesmente imperdível. Vamos lá. Para entender a importância da anestesia, precisamos voltar no tempo. Antes dela, as cirurgias eram um verdadeiro campo de batalha. Os pacientes eram amarrados, segurados à força, e a velocidade do cirurgião era mais valorizada do que a precisão. O álcool, o ópio e até mesmo pancadas na cabeça eram usados na tentativa de diminuir a dor, mas nada era realmente eficaz. A dor era tão intensa que muitos preferiam a doença à cura cirúrgica. A nossa história começa não no hospital, mas em festas e feiras populares no início do século XIX. Nesses eventos, o óxido nitroso, também conhecido como gás do riso, e o éter sulfúrico eram usados como entretenimento. As pessoas inalavam essas substâncias e ficavam eufóricas. Riam sem parar e, curiosamente, não sentiam dor quando se machucavam. Foi observando uma dessas demonstrações que um dentista chamado Horace Wells teve uma epifania. Em 1844, Wells assistiu a uma apresentação com gás do riso, onde um participante se feriu gravemente na perna, mas não demonstrou sentir dor alguma. A lâmpada acendeu na cabeça de Wells. Ele pensou: se esse gás impede a dor de um ferimento acidental, por que não eu acelo para extrair um dente? No dia seguinte, ele mesmo se tornou o paciente, inalou o gás e pediu a um colega que extraísse um de seus dentes do siso. Para seu espanto e alívio, ele não sentiu nada. Era o início de uma nova era. Empolgado, Wells tentou demonstrar sua descoberta na prestigiosa Faculdade de Medicina de Harvard. Infelizmente, a demonstração foi um desastre. O paciente não foi anestesiado corretamente e gritou de dor. Wells foi humilhado e desacreditado, e sua carreira entrou em declínio. Apesar do fracasso público, a semente da ideia havia sido plantada. 2 anos depois, em 1846, um ex-sócio de Wells, outro dentista, chamado William T. G. Morton, decidiu retomar a pesquisa, mas focando no éter. Morton era mais metódico e realizou diversos testes em animais antes de tentar em humanos. Ele sabia que precisava de uma apresentação impecável para não repetir o fiasco de Wells. O grande dia chegou em 16 de outubro de 1846, no mesmo anfiteatro de Harvard, onde Wells havia falhado. O local ficou conhecido como Itherdome. Diante de uma plateia de médicos e estudantes céticos, Morton administrou éter a um paciente chamado Gilbert Abbott, que precisava remover um tumor no pescoço. O cirurgião, Dr. John Collins Warren, começou o procedimento. O silêncio na sala era total. Após alguns minutos, o Dr. Warren virou-se para a plateia e proferiu a frase que entraria para a história: senhores, isto não é uma farsa. A cirurgia foi um sucesso e o paciente confirmou
não ter sentido dor alguma. A notícia se espalhou como fogo e a anestesia geral nasceu oficialmente para o mundo. Apesar do sucesso, a história desses pioneiros é marcada por disputas. Morton tentou patentear o éter com o nome de Letion para lucrar com a descoberta e travou uma longa batalha com outro cientista, Charles Jackson, que também reivindicava a autoria. Horácio Wells, o primeiro a ter a ideia, nunca recebeu o devido reconhecimento em vida. É uma trama complexa de genialidade, ambição e tragédia, mas o legado deles é inegável. Eles nos deram o dom da cirurgia sem dor. Ok, já conhecemos a história, mas a pergunta que não quer calar é: como funciona essa mágica? O que o anestésico faz no nosso corpo para nos desligar completamente? A anestesia geral é, na verdade, um estado de coma induzido, controlado e reversível. O objetivo é alcançar 4 pilares principais. Primeiro, a anamnésia, para que você não se lembre de nada. Segundo, a analgesia, que é a ausência de dor. Terceiro, a inconsciência, o sono profundo. E quarto, o relaxamento muscular, para que o corpo fique imóvel e facilite o trabalho do cirurgião. Quando você recebe o anestésico, seja por inalação ou pela veia, ele viaja pela sua corrente sanguínea até chegar ao cérebro. O cérebro é uma rede incrivelmente complexa de neurônios que se comunicam o tempo todo através de sinais elétricos e químicos. A anestesia age como um grande disruptor dessa comunicação. Imagine que seus neurônios são pessoas conversando em uma sala. A anestesia geral não desliga cada pessoa individualmente, mas sim interfere na comunicação entre elas. Ela age em receptores específicos na superfície dos neurônios, como os receptores GABA-A. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso cérebro. Ele basicamente diz aos neurônios para se acalmarem. Os anestésicos potencializam a ação do GABA. É como se eles aumentassem o volume da mensagem. Fique quieto. Isso causa uma supressão generalizada da atividade cerebral. Essa supressão não acontece de uma vez só. Ela afeta diferentes áreas do cérebro em momentos diferentes. Primeiro, as áreas responsáveis pela consciência e memória, como o córtex cerebral e o hipocampo, são desligadas. Por isso, você apaga e não se lembra de nada. Depois, a anestesia interfere nas vias que transmitem os sinais de dor da periferia do corpo até o cérebro, garantindo a analgesia. Por fim, atua no tronco cerebral e na medula espinhal para induzir o relaxamento muscular. Durante todo o procedimento, existe um profissional essencial ao seu lado, o médico anestesiologista. Ele é o seu anjo da guarda na sala de cirurgia. A função dele vai muito além de apenas fazer você dormir. Ele monitora constantemente seus sinais vitais, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a respiração, a temperatura, o nível de oxigênio no sangue. Ele ajusta a dose dos anestésicos milimetricamente para garantir que você permaneça no plano anestésico ideal, profundo o suficiente para não sentir nada, mas seguro para que suas funções vitais continuem funcionando perfeitamente. Ao final da cirurgia, o anestesiologista simplesmente para de administrar o anestésico. O seu corpo, então, começa a metabolizar e eliminar a substância. As áreas do cérebro começam a religar e a comunicação entre os neurônios é restabelecida. É um processo gradual. Primeiro, você recupera a capacidade de respirar sozinho, depois os reflexos e, finalmente, a consciência. É por isso que, ao acordar, você pode se sentir um pouco grogue e confuso. Seu cérebro está, literalmente, reiniciando. A anestesia moderna é incrivelmente segura, graças
há décadas de pesquisa, desenvolvimento de novas drogas mais seguras e eficazes e tecnologias de monitoramento avançadíssimas. Os riscos existem, como em qualquer procedimento médico, mas são extremamente baixos para a maioria dos pacientes. Da próxima vez que você ou alguém que você ama precisar de uma cirurgia, lembre-se da jornada incrível que nos trouxe até aqui. Lembre-se de Horace Wells, William Morton e tantos outros cientistas que, com coragem e curiosidade, transformaram um pesadelo de dor em um procedimento seguro e tranquilo. A anestesia não é apenas uma droga, é um dos maiores presentes que a medicina já deu à humanidade. E aí, gostou de conhecer essa história e entender como a anestesia funciona? É realmente fascinante, não é? Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.